A gente segue atualizando as informações da tragédia que atinge o Rio Grande do Sul, mais uma cidade gaúcha atingida pelas fortes chuvas que causou desastres na região Poços das Antas, localizado no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, está em uma área de alerta severo de chuvas intensas também para os próximos dias. E a gente conversa agora com a prefeita da cidade, Vânia Brackman. Vânia, perdão se eu errei a pronúncia da sua palavra. Uma boa tarde para você, apesar do momento ser extremamente delicada. Obrigada já pela sua participação e disponibilidade em conversar aqui com a gente. A gente, acompanhando nas imagens, vê que a cidade, de fato, está completamente inundada. Queria que você relatasse, num breve resumo, contando, dos últimos dias que vocês têm vivenciado aí, como está a situação de Poços das Antas nesse momento e se há já até uma recomendação para a população, como que está a situação por aí? Bom dia a todos que me ouvem. Dizer que o nosso ponto crítico, ele foi na terça-feira, então, quando as águas aqui se elevaram de uma forma jamais vista nesse município, e que também a gente teve uma certa rapidez em essa água de novo escoar. No final da quarta de noite, a gente já conseguiu acessar a maioria dos lugares. O que nós agora ainda temos um grande risco de deslizamentos, uma vez que a geografia do nosso município ela é composta muito por morros. Então, a gente, de fato, agora ainda tem essa preocupação. Temos, sim, uma comunidade ainda sem água, mas já conseguimos acessar ela por um outro município. Vamos estar encaminhando a água hoje à tarde. Temos uma pessoa desaparecida que foi levada pelas águas, e no mais, assim, a gente está conseguindo agora já se organizar, porque as águas aqui já houve o escoamento, então também ali agora nas imagens estamos vendo, a gente perdeu várias pontes, temos outras em meia pista, mas dentro do possível, nossa população aqui está começando a se reorganizar e dá para dizer que a maioria aqui já está bem. Que bom, dá até um certo fôlego, para enfrentar os próximos dias. A gente acompanhava agora nas imagens, quem nos acompanha pela televisão, uma ponte. Essa ponte é no centro da cidade e até em relação às outras que tem, há uma dificuldade para o deslocamento das pessoas e também até a falta de estrutura para os resgates das pessoas que estão em locais mais de difícil acesso, locais de risco? Assim, essa ponte, na verdade, ela fica no bairro Boa Vista, que é o maior bairro que o município tem, além do centro, lá que foi a comunidade praticamente mais atingida com inundação. A maioria dessas imagens são desta localidade ou aqui do centro, e então houve sim essa ponte maior ali da comunidade Mãe de Deus, que caiu. A da comunidade do Sebov está em meia pista, mas nós temos ainda uma outra ponte que nos dá essa possibilidade de ir e vir. Temos, assim, mais para o interior, onde houve vários deslizamentos, mas a nossa equipe de obras, e temos também aqui uma empresa terceirizada que está nos ajudando, e eles estão rapidamente dando essa possibilidade dessas pessoas terem pelo menos um acesso para as emergências, A nossa Secretaria da Saúde, aqui a unidade básica, atendeu ontem, estamos atendendo hoje. Estamos contatando, a maioria já conseguiu reestabelecer a internet, Então, a maioria da nossa população já tem hoje acesso à internet, e aí já facilita muito que a gente vai se conversando. Inclusive, até estamos mandando medicamentos para as comunidades, onde eles nos pedem o que estão necessitando, e dessa forma a gente está se ajudando bastante aqui. A nossa comunidade ela é muito resiliente, ela tem uma grande capacidade de se ajudar, e nesse momento a Poço das Antas eu posso dizer que já estamos
com a situação, assim, para nós ela está clara, tá? Claro que temos muitas estradas para reconstruir, mas nada do que a gente não é capaz de refazer e de seguir a vida como deve ser. Então, nesse sentido, eu vejo muito otimista. Tem imagens aí de uma máquina que tombou, sim, de fato, ela tombou numa dessas tentativas de abrir o caminho, e isso eu preciso reforçar, as nossas pessoas muitas vezes querem essas ações imediatas, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque tem muitos buracos cobertos por água, e essa questão do deslizamento. Então, no final, a gente entendeu que a gente deveria aguardar um pouquinho até tudo se acomodar um pouco essa terra, mas em seguida a gente conseguiu fazer o nosso trabalho. A senhora tocou num ponto interessante, né, em dizer que o município, a cidade é resiliente, assim como a população. O estado do Sul viveu há pouco menos de um ano, né, também cidades do Vale do Taquari, no interior do estado, destruída por temporais e por enchentes, né, e novamente mais uma catástrofe ambiental com chuvas ainda mais intensas. A senhora consegue comparar os desastres assim tão próximos e consegue ver alguma mudança no que foi o último que atingiu também a região para este agora que vocês estão vivendo? Sim, aqui para nós esse desastre de agora foi muito, imensamente maior do que o que nós tivemos no ano passado. Já sendo que o do ano passado tinha sido alguma coisa fora do normal, que a gente não está acostumado, que a gente nunca viveu. E esse aqui ainda foi superior. E o que eu vejo como Vale do Taquari, a primeira enchente de setembro, ela veio nos ensinar, porque se esta não tivesse acontecido, o número de mortes que nós estaríamos hoje contando seria talvez inúmeras vezes maior do que ela de fato está sendo. A enchente de setembro veio nos ensinar do que a natureza é capaz. E, em cima disso, o número de mortos agora, ao meu entender, não é maior do que se não tivesse tido essa enchente de setembro. Alguma coisa de lá, né, do ano passado, desse último episódio para cá, foi feito no sentido de prevenir que novos desastres acontecessem, para minimizar os efeitos? Ou vocês sentem que nada foi feito, que de fato está maior porque justamente as coisas não mudaram do último para cá? Entendendo como Vale do Taquari, nós não tinha sido feito nada ainda expressivamente que poderia impedir ou aliviar esse desastre. Falta recurso, a coisa ainda tá assim, muito distante. Nós temos que ter ações mais imediatas, que eu entendo. E, inclusive, aqui no município, na sexta-feira, já estivemos reunidos, nós pegamos o valor de contingência que a gente tem no orçamento e mais algum recurso livre, já fizemos listas de materiais, substituindo canos por canalizações maiores, por galerias, porque não adianta nós refazermos as obras, refazermos as coisas do mesmo jeito. Nós temos que ter uma visão de que agora está diferente, que a gente tem que pensar em algo maior, algo que tenha maior capacidade de deixar essa água fluir mais rapidamente, que é o problema do meu município aqui. E, claro, numa próxima vez que a gente agora vai estar refazendo essas pontes, a gente tem que pensar em estruturas ainda mais fortes, porque a natureza, esse episódio veio nos ensinar o que é possível acontecer. Prefeita, comigo aqui hoje na edição do Fast News, o nosso comentarista Cristiano Vilela. Vou acionar ele novamente para também fazer uma pergunta para você e participar dessa nossa conversa. Cristiano, por favor. Prefeita, bom dia, satisfação falar com a senhora, nossa solidariedade aos munícipes da sua cidade, a todo o povo gaúcho.
Prefeita, é possível avaliar como será feito esse processo de reconstrução, de reestruturação das cidades? A senhora entende que o município tem condição sozinho de arcar com essas despesas? Será necessário algum tipo de ação envolvendo o governo do estado, o governo federal? Qual que é a leitura que a senhora já faz nesse momento em face dos vários problemas que foram gerados no município com relação a pontes, com relação a diversos bens estruturais da cidade de Poço das Antas? Eu entendo que o que vai nos faltar são recursos, né? No mais, eu acredito que a nossa equipe aqui consiga, assim, refazer o que de fato foi destruído. Mas eu preciso chamar a atenção que dentro do Vale do Taquari, eu sou muito otimista, eu acredito que a minha cidade aqui tenha sido uma das que menos sofreu danos, tá? E assim, menos residências, na verdade, foram atingidas com essa água. E eu entendo e me conscientizo cada vez mais que nós devemos repensar os nossos planos diretores, obedecer mais as regras da questão dos APPs, porque quando a água vem, o desespero é muito grande. Mas o que muitas vezes é muito difícil explicar para a nossa população o que é, de fato, APP e o que é seguro ou não. E é isso aí que eu entendo, assim, que nós temos que trabalhar em primeiro lugar. E eu vejo que as promotorias aqui da região, elas já estão nos cobrando isso bastante. Então, há, sim, pequenas situações, pequenos movimentos, mas para impedir um desastre do tamanho como esse é muito complicado. Então, nós temos que trabalhar e ter maior segurança possível nas residências, que elas tentem ficar mais longe dos rios, que, na verdade, é uma característica, principalmente dos imigrantes, quando vieram se estabelecer aqui, ficar tão próximo ao rio, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que mudar um pouco essa cultura. Mas eu estou muito otimista aqui no nosso município. Claro que vamos levar mais de ano até a gente conseguir novamente ter mais ou menos as nossas estradas, pontes em estado como estavam anteriormente. Mas as nossas residências, nós temos hoje uma comprometida em função de uma ameaça de deslizamento, né? Mas as 32 casas que foram invadidas por água, estas já estão limpas, já estão organizadas, e muitos dos nossos moradores já voltaram, inclusive, para casa. Que bom. Prefeita, você falava, né, de algumas regiões e moradores que estão perto de rios. Vocês sofreram algum tipo de resistência dessas pessoas a se locomoverem, a saírem dessas áreas consideradas de risco ou não? Ou isso não aconteceu aí na região? Sim, a gente teve situações pontuais de algumas pessoas, até pelo fato de não entenderem, não compreenderem que poderia ser de tal intensidade como foi, né? É uma coisa nova e isso ninguém acreditava que isso poderia chegar a esse ponto, a esse nível que a água chegou. Cristiano, gostaria de fazer alguma pergunta? Prefeita, uma análise pensando não apenas na sua cidade, mas pensando nas cidades da região, a senhora vê que existe uma dificuldade grande de locomoção, eventualmente de pessoas que estejam em áreas isoladas? Como se dá o acesso, especialmente ligado a bairros mais afastados ou até pessoas que moram na zona rural e que eventualmente tenham dificuldade de chegar? Existem algumas pessoas que ainda não tenham sido acessadas pelo poder público, pela Defesa Civil, enfim? Sim, ainda existe aqui ao redor
do nosso município, não no caso no nosso município, que a gente já conseguiu fazer contato com todo mundo, aqui está todo mundo bem, mas aqui nas cidades vizinhas, né, nos municípios aqui do Vale do Taquari, nós ainda temos, há pouco eu ainda estive escutando, que nós ainda temos áreas, sim, isoladas, que foram retirados por helicóptero, ontem uma criança de 4 meses, e hoje então estariam retirando mais 2 crianças e uma idosa, e teria ainda em torno de 50 pessoas. Mas já conseguiram estabelecer uma comunicação, sim, esses demais estariam razoavelmente bem. Então, o nosso maior problema aqui no Vale do Taquari é justamente a questão da geografia. A gente tem muitos morros, e esses morros, muitas vezes, quando vem essa quantidade de água que tem aqui, mais de 400 milímetros, eles encharcam demais e há esse risco sério de deslizamento. E em muitos locais aconteceu o deslizamento. E ainda está meio cedo, está muito úmido, ainda tem muita água para a gente já começar, para esses municípios começarem a remover esse material, porque a gente corre um grande risco de estar provocando novos deslizamentos. E é, inclusive, o que acontece aqui no meu município. Nós temos uma pedra enorme obstruindo uma estrada que dá acesso a Salvador do Sul, e provavelmente nós precisamos ou explodir ela ou romper ela com um rompedor. E isso gera impactos que podem provocar novos deslizamentos. E por isso a gente justamente deu outra condição, outros lugares para passar, para as pessoas poderem se locomover e tentar, com o tempo, fazer isso com maior segurança. Porque, como gestora, eu tenho uma preocupação sempre muito grande com os servidores, com os colaboradores, porque eles também têm famílias e ninguém é super-herói, o que muitas vezes a nossa população imagina, tá? Então, nós temos que ter um olhar em todos os sentidos, e é isso que a gente procura ter.